Eu sou o Rafael Lopes, tenho 37 anos, autista nível 1 de suporte. Sou um dos idealizadores do Autistas Alvinegros. Eu sou a Juliana, tenho 32 anos, sou autista nível 1 de suporte. Eu tive meu diagnóstico tardiamente aos 28 anos, com a ajuda do Rafa. O meu diagnóstico aos 33 anos de idade, 2020, na época da pandemia. Acho que foi um momento que as pessoas estavam trancadas dentro de casa e acho que foi um momento da gente começar a se conhecer mesmo, de forma geral, né? E com o tempo eu comecei a me encaixar nos sinais, tanto na infância, adolescência, até na parte já de adulto. E eu comecei a pesquisar mais e mais, ler sobre o autismo. Foi aí que surgiu assim, esse despertar, né, de procurar saber mais, de procurar encontrar um profissional adequado para fazer os acompanhamentos. Eu tive o diagnóstico de autismo, todo o relatório completo, posteriormente o laudo. E foi nesse período, alguns meses depois, que eu acabei conhecendo a Ju. A gente começou a conversar por causa do Corinthians, né? Falava que eu frequentava o estádio e tal. E aí foi passando os dias, a gente conversando, e eu acabei falando para ela que eu ia para o estádio já há muito tempo e convidei ela para ir no jogo. E eu não lembro muito bem, mas a gente acabou entrando nessa parte de autismo. Eu comecei a falar para ela que eu tive o diagnóstico de autismo, fui explicando os sinais, e ela foi se encaixando da mesma maneira. Através desse início de amizade com o Rafa, né, a gente falando sobre Corinthians e tudo mais, e aí quando ele mencionou sobre o diagnóstico dele, e aí até então eu conhecia poucas coisas, né, e era através de séries, coisas desse tipo, então era algo muito estereotipado, né, do que eu sabia sobre o autismo. Mas aí ele foi explicando sobre a vivência dele, tudo que ele sentia, e eu fui me encaixando. Eu, não sei não, hein? Aí ele, vai atrás, porque eu tive um olhar clínico para você, quem sabe, né? Aí eu, tomei a iniciativa de procurar profissional e cheguei ao meu diagnóstico e posteriormente ao meu laudo, né? Assim, foi algo tudo muito novo, porque eu sabia zero sobre o autismo, né? Teve a parte do alívio, porque deu um nome, né, para todas as dificuldades que eu cresci tendo. A gente já tinha um conhecimento da Salatea lá na arena, e aí ele falou, Ju, a gente podia fazer algo para chamar atenção, né, para conhecer mais autistas igual a gente e tudo mais. Eu pensei numa faixa, numa bandeira pra gente levar nos jogos. Aí ele, eu pensei nesse nome aqui, Autistas Alvinegros. Aí eu, da hora, show. Deixa eu procurar uma fonte, deixa que essa parte de edição, logo, essas coisas, eu vou pensando. E aí a gente mandou para confeccionar a faixa é enorme. Quando chegou a gente até se assustou, a gente acendeu ela na rua, tipo, pegou uma boa parte da rua. A partir disso a gente conseguiu adentrar com ela a primeira vez em jogo, foi no jogo feminino das Brabas, lá no Parque São Jorge. Agora eu não me recordo qual jogo, mas a gente ganhou. Óbvio que a faixa deu sorte. Acho que uma semana depois, mais ou menos, a gente conseguiu a liberação da PM para poder adentrar com a faixa dentro e esticar, né, lá dentro da arena mesmo. Foi um dia que gerou muita atenção, que a gente estava naquela expectativa. A gente não tinha muito conhecimento de como seria a aprovação da PM ou não. E eu lembro que o primeiro jogo que a gente conseguiu estender a faixa foi contra o Santos. Foi em junho de 2022, no setor sul. Teve um pouquinho lá, um burburinho, uma dificuldade ou outra, mas eles acabaram entendendo que se tratava de um movimento de inclusão e a faixa foi liberada. Saiu na imprensa, tal, começou a primeira pessoa que fez o repost da foto da página lá foi o Neto. O Neto foi a primeira pessoa que colocou e daí começou, deu aquele boom, aquela coisa que a gente não esperava. Tudo ocorreu da melhor maneira depois do sufoco ali. Corinthians goleou o Santos, tal, a gente teve aquela primeira visibilidade muito boa, aquela faixa, ela foi um ponto de partida para que tudo tivesse acontecido e o Autistas Alvinegros ser reconhecido como é hoje no Brasil inteiro, né? Acho que coisa de 1 mês, 2 meses depois, o Cássio tomou ciência do nosso movimento, do nosso projeto, e ele queria saber do que se tratava. Essa história do Cássio é bem engraçada, a primeira mensagem dele, porque, tipo, eu fiquei, mano, é o Cássio, cara, é o ídolo. Mandou áudio, né, perguntando, tendo interesse na camiseta. E aí eu me apresentei, né, falei meu nome e tudo mais, e aí ele já mandou outro, já falando, e aí, Juliana? Aí eu falei, mano... E aí eu chamei o pessoal no grupo, falando, mano, o Cássio tá mandando mensagem, e agora? E aí, tipo, todo mundo eufórico, né,
sem acreditar, e a gente, não, vamos responder com calma, vamos respirar. Começamos a receber inúmeros convites de emissoras, foi uma coisa assim, uma seguida da outra mesmo, a gente teve que ter um filtro ali, a gente teve que começar a triar mesmo para conseguir atender todos, foi uma coisa assim extraordinária pra gente. E aí, através dessas matérias que foram saindo, né, sobre nós, sobre o projeto, a gente conseguiu chegar até o Corinthians, e a partir daí, em colaboração com o departamento social do clube, a gente conseguiu fazer algumas ações. Em um jogo feminino, né, das Brabas, fazer com que crianças autistas entrassem em campo com elas. A gente conseguiu também levar eles para um tour na Neoquímica Arena. A gente levou em um tour também no Memorial do Corinthians. Nos jogos do Corinthians, né, tem o desafio do intervalo, onde as pessoas batem um pênalti. E aí a gente conseguiu incluir as crianças autistas nessa ação. E aí eles bateram um pênalti, e assim, foi um momento bem emocionante para mim, porque desde o início do projeto foi um sonho. Ver as crianças entrando em campo e poder ter esse contato, né? Pra mim, assim, foi algo tipo, muito emocionante. Eu cheguei ali no meu ápice de, tá, é isso que eu quero, né? É isso que o movimento vai proporcionar às pessoas, é a inclusão e levar também lazer para as crianças, porque elas estão ali tendo um momento de lazer. E assim, na vida do autista isso é muito escasso. Né? Então a gente, assim, juntar o lazer, né, e juntar o hiperfoco das crianças, que é o Corinthians, né, juntar a paixão ali dos corintianinhos. Então assim, foi um momento bem especial para mim. E aí surgiram outras pessoas de outros times com interesse, né, de criar movimentos igual ao nosso. Hoje em dia contamos com 22 torcidas inclusivas. E assim, a gente, claro, a gente é rival, mas a gente deixa a rivalidade para os jogadores dentro de campo. Fora disso, o nosso foco é totalmente a conscientização, a inclusão. Uma conquista que muito nos orgulha foi saber da existência do Espaço Té na Neoquímica Arena, que foi inaugurado em 2019, antes mesmo do surgimento dos autistas alvinegros. Eu lembro que antes dos autistas alvinegros surgirem, eu ouvia a reportagem pela televisão, saber da existência, saber que o Corinthians estava se preocupando na questão de acessibilidade, da inclusão dos autistas no estádio. Quando surgiu o Autistas Alvinegros, começou a surgir um interesse maior das pessoas de saber, de conhecer, até que a gente conseguiu ir colhendo algumas informações de como adentrar a sala, da questão dos ingressos, de cadastro. Assim a gente fez e conseguiu orientar as pessoas, e foi só crescendo o número de torcedores, de adeptos na Neoquímica Arena, na nossa sala. O autista tem que se preparar, mas antes da gente se preparar, o ambiente tem que se preparar para nos receber, tem que ser mais acolhedor, mais incluso. E hoje em dia, graças a Deus, os estádios estão tendo esse olhar, né, de empatia para os autistas, então estão se adaptando, né, para de fato fazer a nossa inclusão, mas a gente quer além, a gente não quer só os estádios, a gente quer todos os âmbitos sociais. Os últimos eventos que teve, festival de música, eles conseguiram fazer salas sensoriais, né, para atender, porque assim, o autista está em todo canto, né? O autista está em todo lugar, então a gente vai frequentar mesmo, e o ambiente tem que se adaptar para nos receber. E assim, como me ajudou o movimento, ele ajudou tipo, diversas pessoas. A gente recebe relatos das mães orgulhosas assim, e com uma visão de futuro para o filho delas. Vem aí o Rafa, assim, dois autistas adultos, frequentando o estádio, então eles olham para a gente com um olhar de esperança para os filhos, né? Então hoje eles sabem que o filho deles pode ter essa capacidade sim de crescer, ter uma independência, né? E frequentar espaços como um estádio de futebol. Ajudou a outros autistas adultos a chegarem em seus diagnósticos. Hoje em dia a gente tem uma amizade com a Mônica, né? A gente, em uma palestra, né, ela conheceu a gente. E eu relatando o meu diagnóstico tardio, ela se identificou, eu indiquei alguns profissionais para ela foi atrás, e aí a partir disso ela recebeu o diagnóstico dela, tardiamente. Tem o Japa também, que é um colaborador nosso, ele é pai atípico, né? Ele tem 2 filhos autistas, que aí ele foi atrás do diagnóstico dele através do movimento. Ele tendo contato com autistas adultos, ele foi se identificando mais, a gente foi conversando ali, e coisas que a gente na nossa infância, na nossa adolescência teve uma certa vivência, foi batendo com a vivência dele. E aí através disso ele foi atrás do diagnóstico dele, e aí ele recebeu o diagnóstico de autismo. Então assim, o movimento ele ajuda a levar a conscientização
e ele ajuda a autistas se identificarem, se entenderem, né? E o Autistas Alvinegros ele surgiu para salvar minha vida mesmo, não só minha, como a da Ju e muitas pessoas do nosso movimento que relataram também. Então, assim, é de suma importância que a gente consiga levar isso adiante, que a sociedade entenda o autismo, e a gente chama todo mundo, a gente chama a sociedade de uma forma geral para vir com a gente, para conscientizar, mesmo que você não esteja envolvido na causa diretamente, mas que vocês nos ajudem, não só o Autistas Alvinegros, mas todos os movimentos aí Brasil afora de inclusão. A gente está aí para explanar o autismo, para mostrar para as pessoas e para lutar pelos nossos direitos também. Hoje, para mim, o movimento foi um meio de salvação, né, de entendimento. Foi um portal ali para eu saber mais sobre o autismo, saber mais sobre mim. E é isso que eu quero que as pessoas se encaixem nisso também.